A questão 3, ela é bem interessante, porque ela pede o seguinte: muita gente não entendeu o comando da questão, tá? Afinal de contas, Terror, ele pedia para substituir aqui para manter o mesmo sentido, ou ele pedia para substituir por determinação para manter uma correção gramatical? Eu não entendi o comando da questão. Isso acontece em quase toda a prova da banca FGV, a gente tem essa dúvida. Vem cá, o que esse cara quis com essa questão aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui, olha. Esse segmento inicial da carta nos mostra como a linguagem muda com o tempo. Cara, a nossa linguagem muda, né? Isso é natural, a nossa linguagem mudar. Muita coisa que a gente lê, né, de 100 anos, né, passados, 200 anos passados, a gente percebe um travamento às vezes, né? O vocábulo escolhido e tal. Então, isso é natural, a gente ter essa dificuldade, tá? E por isso que causa certa dúvida naquilo que a gente está lendo, né? Justamente por conta dessa língua mudando, né? Essa mudança da linguagem. Assim, se em lugar do século XVI esse texto fosse adaptado para nossos dias, então veja, agora nós devemos trocar, tá? Então, algumas expressões que nós usávamos à época, agora nós vamos colocar, tá? Então, hoje em dia. Então, para que seja adaptado para os nossos dias atuais, deveríamos, cara, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a banca pede deveríamos. Deveria ficar assim. Quando a banca pede que deve substituir, é para manter uma correção. É para manter. Significa, então, que ela está supostamente criticando a forma como está no trecho original. Mas veja, ela não está aqui criticando a forma como Pero Vaz Caminha escreveu à época. Ele na realidade está o quê? Mostrando que nos dias atuais, o que ele tinha empregado naquela época, mas nos dias atuais tem uma adaptação, tem que adaptar, porque para os dias atuais não serve. É isso que ela queria. Então ela queria correção gramatical. Ela queria, nesta nova frase agora, correção gramatical. Então é o seguinte, o posto que já era, à época, locução conjuntiva concessiva, mesmo valor de embora, ainda que, tá? Mesmo que. Então, o posto que, ainda que, mesmo que, mantém o mesmo sentido e é uma locução conjuntiva adverbial concessiva, assim como acontece com ainda que. Pronto. Então, ele só manteria. Mas não, Terror. Acontece o seguinte, que a banca colocou, e teve gente que mandou para mim mensagem direta, Terror, peraí, olha só, Terror. O posto que está com letra inicial maiúscula. E o ainda que está com inicial minúscula, pois é, vacilo da banca. Isso é vacilo da banca mesmo, tá? Isso acontece direto. O normal, ela colocar sempre a primeira palavra, independente, a primeira palavra de cada alternativa, ela colocar com inicial maiúscula. Isso é o normal dela, tá? Então, por exemplo, se fosse banca CESP, o que ela faria? Ela colocaria lá, posto que por ainda que. Aí colocaria o ainda que com negrito, tá? E a inicial maiúscula, para reforçar, não, é para substituir isso por isso, literalmente. Só que a banca FGV não é assim. O que ela quer realmente é que você perceba, esse ainda aqui, ó, considera que ele é com letra maiúscula, porque ela não está medindo isso. Ela está medindo realmente o vocábulo em si, e não a forma como ele está escrito, grafado aqui, tá? Então é natural, ó, posto que iniciou com letra maiúscula. Olha só, capitães, aqui, ó, iniciando com letra minúscula. Tá vendo, ó? E depois agora com letra minúscula também. Por quê? Porque ela considerou que ele está aqui, ó, no meio da frase. Concorda comigo? Então, foi erro de digitação, tá? Erro de digitação. Então, a banca deveria ter colocado aqui inicial maiúscula em ainda que. É lógico. Induz ao erro, Terror? Cara, induz. Eu sei que induz. Mas vamos buscando as ideias, tá? Vamos buscando as ideias para a gente poder perceber. Então, olha, capitães é o plural, capitãos não dá, então fora. Vossa Alteza por Vossa Majestade. É o seguinte, moçada, Vossa Alteza é um pronome de tratamento voltado para príncipes. Vossa Majestade é voltado para reis. Ah, Terror, realmente, cara. Vossa Alteza para Vossa Majestade. Beleza? Então, nesse caso aqui, realmente corrigiria, ó. Vossa Alteza por Vossa Majestade. Está vendo aí? Beleza, então nesse caso, cara, realmente corrigiria. Vossa Alteza aqui por Vossa Majestade, tá? Para reis aí, ó. Para rei. Ora, que se ora nesta navegação
né, que se ora nessa navegação. Então, o ora demonstra o advérbio, demonstra a ideia de agora, e não outrora, em outro momento, tá? Então, ora, naquela hora, naquele momento, tá? Ou agora. E nesta navegação, então nesse caso, nesta navegação, a navegação de que ele faz parte naquele momento, então nesta é um recurso deítico de tempo, marcando este momento, nesta navegação, não trocaria por nessa navegação, beleza? Ok, então o que eu quis dizer aqui é o seguinte, olha, para a gente poder corrigir então, de príncipe para rei, vossa alteza para vossa majestade, alternativa C, tá legal? O terror, alternativa A, então, eu na realidade eliminei a alternativa A, tá? Porque nesse caso aqui, o posto que, iniciado com letra maiúscula, ainda aqui com inicial minúsculo e tal, e aí realmente não daria para poder corrigir e tal. Não há necessidade de correção, tá? A alternativa A não haveria problema, tá? Nenhum problema, porque o ainda aqui tem o mesmo sentido de posto que. E vamos supor que você levaria em consideração que a banca se esqueceu, né, de colocar a maiúscula ali, e isso incorreria num problema. Bom, a questão pediu aquela que deveria substituir para ficar correto. Então isso já ajudaria você a perceber aqui um erro. Concorda comigo? Então, se a banca tivesse colocado lá, de repente você entender lá, sei lá, esse posto que aqui, você entender lá como causa, e aí você viu, não, ainda que ele é concessão, que realmente é concessão, tá? E aí ele corrigiria. Tudo bem, se tivesse colocado lá no lugar do posto que, tivesse colocado aqui, por exemplo, ó, já que, tivesse aqui assim, já que. Não, mas deveria ser algum valor concessivo. Aí ela teria que colocar aqui, ó, ainda que com inicial maiúscula. Entendeu? Então o que eu quis que você observasse aqui é o seguinte, o fato, eu quero trocar em miúdos aqui para você, é o seguinte, o fato de aqui estar com letra minúscula, a banca de vez em quando comete esses percalços também, tá? O ideal foi um erro de digitação que não comprometeu a questão, não comprometeu, porque posto que tem o mesmo valor de ainda que, terror, mas tudo bem, então aí nesse caso, se ela tivesse colocado com inicial maiúscula, tudo certinho, não tivesse tido esse erro aí, você entenderia o quê? Manteria o mesmo sentido, posto que é concessivo, ainda que é concessivo, show. Terror, mas eu levei em conta que ele acabou cometendo um erro, porque colocou com inicial minúscula, tudo bem também, não atrapalha a questão, beleza? Não atrapalha, tá? Então, neste caso, só para reforçar que a alteza é voltada para príncipes ou princesas e majestade para rei ou rainha. É essa a ideia. Então, eu fiz questão de falar aqui do ainda aqui com inicial minúscula, porque muita gente me procurou, né? No nosso direct, lá no Instagram, me procurou, terror, mas nesse caso aí, ó, o ainda aqui não deveria estar com inicial maiúsculo? Deveria. Então esse era o erro, né? Esse era um dos erros, então já para você eliminar? Não. É que o ainda aqui tem o mesmo valor de posto que, por isso que não é obrigatório substituição, né? Não tem obrigação de substituir. Ele falou que deveria substituir nos dias atuais, porque a gente sabe que majestade é voltada para rei e alteza é voltada para príncipes ou princesas, beleza? Por isso, nós deveríamos substituir na alternativa C.